Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 18 de outubro, hein? Obrigado a todos vocês que vêm assistir ao nosso quadro aqui nas mídias alternativas, no BitChute, no Rumble, no Odysee. Nesse quadro, a gente junta todas as notícias sobre política do dia, falamos num vídeo só sobre tudo isso, porque, lógico, essa época do ano tem muita notícia sobre política. Tá chegando a eleição, galera. Sem ser esse final de semana agora próximo, é no seguinte. Já é a eleição, já encerra esse ciclo todo nosso. Se Deus quiser, vamos estar comemorando aqui no domingo à noite, aqui numa live, na verdade é uma live lá no YouTube sobre isso, né? De qualquer forma, obrigado a todo mundo que vem assistir ao nosso vídeo aqui nas mídias alternativas. Hoje nós vamos falar notícias trazidas por William LF, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Vamos falar sobre o Moro, que estava junto com o Bolsonaro no debate. Isso preocupou muito a esquerda. Por que preocupou tanto a esquerda assim, né? A janonização da eleição está ajudando o Lula mesmo? Será? Vamos trazer mais algumas informações sobre isso. Você sabe a minha opinião, não está ajudando, mas a gente tem mais algumas informações sobre isso. O TSE proibiu o Bolsonaro de falar verdades. É isso mesmo, proibiu de falar coisas que são sabidamente verdades aí do discurso do Lula e coisa e tal, mas não pode falar porque deixa o Lula mal, é isso? Caramba, que absurdo. Bom, e o Lula vai no Flow Podcast. E aí, será que vai bater o recorde do Bolsonaro? Eu acho que vai. Eu vou explicar para vocês por quê. E muito mais notícias. Vamos começar falando da pesquisa, porque teve uma pesquisa nova de ontem para hoje, que foi a pesquisa do IPEC, né? O IPEC deu o Lula lá na frente, como fazia normalmente mesmo no primeiro turno. A gente sabe que essas pesquisas não tem essa validade toda, né? Tá aqui, ó, Lula com 50%, Bolsonaro 43%, ou seja, é aquela pesquisa enorme que, se você considerar realmente o quanto eles erraram no primeiro turno, Bolsonaro está na frente aqui, viu? O mais certo é isso. Enfim, espere outras pesquisas desse tipo, né? Parece que desde a última pesquisa do IPEC, Bolsonaro subiu um pontinho, Lula caiu um pontinho, mas estariam ainda com uma diferença enorme no final das contas. Idiotice essas pesquisas. IPEC, Datafolha e IPESP estão totalmente fora de situação, né? Nem vale a pena a gente perder tempo discutindo isso. Vamos falar sobre um outro assunto. A gente já falou ontem, já fizemos um resumo do nosso vídeo do Bolsonaro com o Lula, lá, o debate do Bolsonaro com o Lula na Rede Band, e ali eu falei que uma das coisas positivas nesse debate era que o Moro estava junto com o Bolsonaro, né? E dá para ver que isso incomodou muito a esquerda pelo tipo de notícia que eles deram disso daqui. Então, olha só. Moro vai com Bolsonaro a debate 2 anos e meio após ter acusado o presidente de interferir na Polícia Federal, né? Nossa, como é que pode o Moro apoiar o Bolsonaro, sendo que o Moro criticou o Bolsonaro lá atrás, né? Tá chorando aqui o pessoal esquerdista. Mas tem pior, olha só. Rifado, Moro mira 2026 e escolhe Bolsonaro, a quem chamou de ladrão da rachadinha. Olha como é que estão chateados com o Moro lá junto com o Bolsonaro, né? Que diz que o Moro foi rifado pelo Bolsonaro e escolheu o Bolsonaro, que ele tinha chamado antes de ladrão da rachadinha e coisa e tal, né? E não para não, olha aqui o Guilherme Amado, em torno de Moro, diz que o juiz quer vitória do Lula para tentar Planalto em 2026. E não pareceu não, hein? Se você vê a interação do Moro na rede social e coisa e tal, ele está abertamente fazendo força para Bolsonaro ganhar. E por que o pessoal da esquerda está tão chateado com a situação do Moro ter ajudado o Bolsonaro e parece que está realmente na campanha? Eu acho que é extremamente positivo isso. A questão toda é muito simples, porque eles sabem que tem muito voto que era do Bolsonaro em 2018, deixou de ser do Bolsonaro com a saída do Moro. Eu falei isso na época. Até então, o PT vivia fazendo propaganda de que, não, tem gente que votou no Bolsonaro e já se arrependeu e não sei o que lá. E eu falava isso lá em 2020. Eu não conheço ninguém. Do pessoal bolsonarista que votou em Bolsonaro continuou votando. Quando o Moro saiu do governo Bolsonaro e teve aquela briga toda, ali sim eu avisei. Eu falei, olha só, realmente aí eu conheço pessoas agora que eram bolsonaristas e que deixaram de apoiar o Bolsonaro porque o Moro saiu do governo Bolsonaro. Então, não foi... certamente o pessoal da esquerda, o Dória, o próprio Moro, esperava que muito mais gente abandonasse o Bolsonaro para ir para o lado do Moro. Não foi tanta gente assim, mas ali sim houve um grupo de pessoas que apoiava Bolsonaro e que deixou de apoiar Bolsonaro por conta da saída do Moro. Então, esse pessoal da isentosfera aí existe, eles têm um grupo ali que realmente deixou de apoiar Bolsonaro de 2018 para cá,
por conta da saída do Moro. E o pessoal da esquerda sabe que o Moro apoiando o Bolsonaro agora aumenta a chance desse pessoal falar, bom, pensando bem, realmente o Moro tem razão. Bolsonaro é ruim, o Moro deixa claro isso, não está dizendo que Bolsonaro é perfeito, mas antes ele do que Lula. E isso é fundamental para o Bolsonaro, porque, como eu disse, não se trata neste momento de converter lulista e bolsonarista. O pessoal lulista já vai votar no Lula de qualquer jeito, não adianta. Nada que você fale vai fazer eles mudarem de ideia. O pessoal bolsonarista, nada do que você fale vai fazer eles mudarem de ideia também. Então não é esses dois extremos que estão em jogo. O que está em jogo é o pessoal no centro. É o pessoal que está na dúvida entre os dois, que não gosta de nenhum dos dois, mas não se decidiu ainda em quem vai votar. E nesse ponto, o Moro, estando apoiando abertamente o Bolsonaro, apoiando ele claramente, indo no debate com ele e tudo mais, isso joga uma boa parte desse pessoal para o lado do Bolsonaro, né? Ele tem uma capacidade de convencimento que o Bolsonaro jamais teria neste pessoal. E é por isso que a esquerda ficou chateada. Aí tá falando, não que... pessoas no entorno do Moro, os caras... O pessoal tem que ser criativo, né? Para dizer que não, que na verdade ele tá apoiando o Bolsonaro, mas está torcendo para Lula, não sei o que lá. Guilherme Amado teve que fazer uma tortura na lógica aqui para falar isso. Mas é só você ver os tweets do Moro. O Moro está abertamente apoiando o Bolsonaro com o discurso de que, realmente, tenho críticas a Bolsonaro, mas entre Bolsonaro e Lula tem que ser Bolsonaro mesmo, porque Lula seria o pior de todos os cenários, né? Além disso, tem aquele fator que eu falei para o Ciro Gomes e que vale para o Moro também, que é o quê? Aquele pessoal isentão que não é nem Lula nem Bolsonaro e quer se candidatar, quer se colocar como candidato a presidente, a melhor coisa é Bolsonaro ganhar. Por quê? Bolsonaro ganhando agora, vai chegar 2026, Bolsonaro não pode se candidatar novamente. É verdade, é lógico, Bolsonaro vai indicar o candidato dele. Pode ser o Zema, pode ser o Tarcísio, mas nunca é a mesma coisa a pessoa se reeleger de ela indicar um candidato. Por mais que ela indique um candidato, é lógico, vai trabalhar para eleger aquele candidato, vai trabalhar por ele, mas nunca é a mesma coisa. Veja, a Dilma ganhou em 2010, é verdade, indicada pelo Lula, mas foi no sufoco ali. Foi bem difícil, o FHC não conseguiu fazer o substituto dele. Então, assim, um outro candidato é muito mais complicado de emplacar. E daí, ou seja, para o Moro, a melhor coisa é o Bolsonaro ganhar. Porque ele sabe, primeiro, se o Lula ganhar, vai tornar a vida dele um inferno tentando desfazer a Lava Jato. Vai fazer o possível para azucrinar a vida do Moro, o Lula vai fazer se ganhar a eleição. O Bolsonaro, ganhando a eleição, vai ter briga entre os dois? É lógico que vai, a gente sabe que os dois não são amigos. Mas é muito menos coisa que o Bolsonaro pode fazer. Chegando em 2026, o Bolsonaro tem que sair e pronto. Se o Lula ganhar agora, vai chegar em 2026, ele vai querer reeleger. Então são 8 anos que ele vai ter de chance de se manter no poder, dificultando esse pessoal todo conseguir concorrer em 2026. O Moro, na verdade, vai acabar chegando em 2026 com um cacife eleitoral significativo. Ele vai estar na mesma situação da Soraya, que é senador, né, por 8 anos, então pode se dar o luxo de concorrer para presidente em 2026 sem perder o cargo de senador dele. Daqui a 4 anos, né, ele concorre, se perder, volta a ser senador, não muda nada. Já está eleito e coisa e tal. Então, ao contrário do que diz o Guilherme Amado, que o Guilherme Amado está querendo fazer aquela contenção de danos, dizer que não, que o Moro, na verdade, é a favor do Lula, não sei o que lá. Não, está mais do que óbvio que o Moro e qualquer pessoa que apoia o Moro tem que votar no Bolsonaro. É a saída óbvia disso daí, e é o que eu digo para vocês, é por isso que o Lula não tem chance. Porque quando chegar na hora da urna, que o pessoal olhar as alternativas, só tem Lula e Bolsonaro, não tem mais ninguém, não tem outra alternativa nenhuma. A melhor coisa é enterrar o Lula de uma vez e dar a vitória a Bolsonaro. Bem ou mal, é a melhor alternativa para todo mundo. Menos para o Lula, evidente, né? Bom, o Lula está defendendo algumas propostas muito estranhas, inclusive no debate, ele falou sobre a questão dos empréstimos a países e coisa e tal, e olha só, os países deram um calote de 5,2 bilhões no Brasil no final das contas, né? O metrô de Belo Horizonte, tá lá um trechinho minúsculo, o metrô de Belo Horizonte, justamente porque não tem investimento, e o Lula fez o metrô de Caracas, um metrô enorme lá, investiu dinheiro pra caramba lá, fez hidrelétrica no Peru, fez não sei o que lá na Argentina, fez não sei o que lá não sei aonde, Porto de Mariel em Cuba, não sei mais o que lá na África e coisa e tal. Ou seja, pegou o dinheiro que poderia ser usado para a infraestrutura do Brasil, que é tão deficitária, né? Se fôssemos um país de primeiro mundo, com a infraestrutura já bem estabelecida,
bem construída e coisa e tal, a gente poderia se dar o luxo de financiar obras em outros países. Isso é uma coisa positiva. Mas não é o caso. A gente é um país ainda pobre, um país que ainda precisa muito de infraestrutura, que ainda perde muito dinheiro com a soja saindo lá do Mato Grosso e não tendo uma estrada decente até os portos no Sudeste ou até a Bacia do Norte, né? Enfim, realmente um absurdo essa ideia do Lula, né? E o Lula apresentou a ideia de uma nova constituinte também, o que é uma coisa preocupante, hein, gente? É aquilo que eu falo para vocês. O pessoal está acusando o Bolsonaro de golpe, coisa e tal, mas se o Lula entrar, você pode ter certeza que ele vai tentar a nova constituinte, vai tentar fazer um golpe aqui no Brasil. Pode ter certeza disso. Eu acho que ele não vai conseguir, tá? Por isso que eu digo, o Lula vai causar muito dano e coisa e tal, mas não vai ser a tragédia. Se acontecer dele ganhar, não vai ser essa tragédia toda. Ele não vai conseguir fazer muita coisa, mas que ele vai tentar, ele vai. E que vai ser uma coisa complicada, que vai acabar jogando o Brasil na incerteza econômica, os indicadores econômicos todos piorando. É só ver o que está acontecendo no Chile, na Argentina, em outros países aqui da América do Sul que também foram para o lado do socialismo, né? É sempre a mesma coisa. Então, essa ideia de nova constituinte é perigosa, porque, lembra, vai ter gente lulista, vai ter aluno de federal apoiando essa coisa. E isso é a pior coisa que pode acontecer neste momento. Você tem uma constituinte... Eu concordo que a nossa Constituição é uma bosta azeda completa, mas mudar ela agora, meu amigo, é muito pior. Deixa quieto, porque pelo menos é uma bosta azeda conhecida, não é uma bosta azeda desconhecida que viria por aí, né? Bom, o José Roberto Toledo é muito curioso, né? O pessoal da mídia esquerdista está todo dizendo que Lula ganhou o debate. É lógico que queriam dizer isso, né? Todo mundo sabe que relativamente poucas pessoas assistiram de fato o debate. A maior parte das pessoas vai pegar a informação daqueles que assistiram o debate e deram a sua opinião. Então, evidentemente, que a mídia sabe que tão importante quanto Lula ir bem no debate é a imprensa depois falar que Lula foi bem no debate, né? A gente sabe que não foi. Eu expliquei meu ponto de vista de por que o Bolsonaro ganhou esse debate com folga, ele estava mais tranquilo, ele não foi agressivo, ele conseguiu se conter, respondeu todas as coisas, encurralou o Lula na questão da corrupção por vários minutos, isso deixou o Lula, saiu de si o Lula nessa hora, então realmente foi uma coisa, um golaço de placa do Bolsonaro ali. Então essa é a minha opinião. O que está em disputa agora não é o lulista convicto, nem é o bolsonarista convicto. Esses já sabem quem vão votar. É o pessoal do meio termo. E o pessoal do meio termo não gosta de corrupção, muito mais do que se preocupa com pandemia. Eu discordo do pessoal esquerdista que Bolsonaro perdeu o bloco em que foi falado sobre pandemia. Para eles, o Bolsonaro ficou sem saída, falando de pandemia e coisa e tal. Eu acho que não vejo dessa forma, não. Mas mesmo que você considere que Bolsonaro perdeu o bloco sobre pandemia, tem aquele problema que eu falei para vocês. A pandemia passou. Não vai ter pandemia mais agora. Acabou. Pandemia tipicamente é coisa que acontece de século em século. Então, esquece, ninguém vai estar preocupado com a pandemia daqui para frente. Corrupção, por outro lado, é um mal extremo do Brasil, um mal que causa muito dano. Então o fato do Lula ter ganho onde não importava e ter perdido onde importava faz com que Bolsonaro esteja na vantagem nisso daí, né? Agora, tem alguns esquerdistas que mostram uns pontos interessantes. Por exemplo, Lula e PT subestimaram o Carlos Bolsonaro, né? E aí ele fala o quê? Ele fala que o Bolsonaro ele instruía o pai, né, com gestos e palavras e coisa e tal, falava com ele para onde ele tinha que olhar a câmera, para trocar de assunto, mandava trocar de assunto e daí, e que ninguém na campanha do Lula tem a mesma liderança e influência sobre o Lula, né? E aí ele fala até aquela hora que o Lula espinafrou o assessor dele, né? Você não sabe porra nenhuma que ele falou lá. Aí o pessoal, não, foi brincadeira, era brincadeira, porque os dois têm intimidade, brincam sempre entre si. Não foi o Lula espinafrando o assessor dele porque estava nervoso, porque viu que perdeu o debate, né? O pessoal já tá jogando pano quente, né? Não, era brincadeira, ele sempre brinca de espinafrar os outros, de dizer que não sabe porra nenhuma, não sei o que lá, né? É lógico que fariam isso, né? Mas enfim, o cara reconhece a importância do Carlos Bolsonaro dirigindo o Bolsonaro no debate, né? Como é que isso ajudou Bolsonaro a virar o jogo, na visão dele virar o jogo. Eles têm aquela tese, como eu falei aqui, no primeiro confronto que o Lula dominou, botou ele na defensiva com relação à compra de vacina e coisa e tal. Não vejo dessa forma, já expliquei para vocês, mas mesmo que você considere que o Lula ganhou onde não interessa, perdeu onde interessa, que é na corrupção, né?
Bom, aí pronto, né? Como já viram que não tem jeito, que Bolsonaro realmente ganhou o debate, aí vieram com os papos de Bolsonaro foi agressivo, porque botou a mão no ombro do Lula. Isso é uma coisa, botou 2 vezes a mão no ombro do Lula. Nossa, isso é um gesto passivo-agressivo e não sei o que lá, e que Bolsonaro muito agressivo e coisa e tal, que absurdo. Quando eu falo, nesse momento, Bolsonaro encostou no adversário e disse, os meus filhos me acompanham. Cadê os seus, né? O pessoal faltou comentar aqui, os meus filhos me acompanham. E cadê os seus, Lula? É aquele negócio, meu amigo. Realmente essa é a grande pergunta, né? Os filhos de Bolsonaro podem fazer besteira ou não, mas estão sempre junto do pai, sempre apoiando o pai. Os filhos do Lula tá tudo nas escondidas, bicho. Ninguém bota a cara para fora do buraco, não. O que deve ter de podre nessa família. Bom, agora vamos falar de um outro assunto que é um assunto bastante preocupante, que foi o pedido do PT para silenciar várias contas do ecossistema de desinformação, né? Pediu ao TSE o bloqueio de vários perfis bolsonaristas até o fim das eleições. Na verdade, pediu muito mais do que isso, tá? Pediu bloqueio bancário, né? Fim do sigilo bancário, um monte de coisa, inclusive o bloqueio dos perfis até o fim das eleições, né? E isso, lógico, é um absurdo, a gente não sabe se o TSE vai dar esse bloqueio. A ação cita 40 pessoas e pede a identificação de responsável por outros 34 perfis e ainda coloca alguma coisa sobre um total de 118 perfis, no final das contas, que eles pedem para bloquear lá no TSE, né? É uma censura, como bem lembrou o pessoal da revista Oeste, que querem calar as vozes que falam a favor de Bolsonaro, sem ter nenhuma evidência. Isso, as pessoas têm o direito de apoiar quem quiser, qualquer pessoa pode ter opinião política, da mesma forma que o Felipe Neto apoia o Lula, ele tem o direito de fazer isso e fala fake news pra caramba, da mesma forma que o Janones fala fake news pra caramba e apoia o Lula também, ele tem o direito de apoiar isso. No final das contas, mesmo que você tenha perfis bolsonaristas falando fake news, eles têm o direito de falar essas coisas, de apoiar o candidato deles. Essa é a lógica da eleição. Ambos os lados têm as mesmas armas. É um erro quando o pessoal do PT diz que que estão perdendo a eleição por desinformação. Não, não estão, porque desinformação vocês usam também. Desinformação é uma arma que está aí para todo mundo usar. Da mesma forma, robôs na internet. O pessoal fala, não, porque tem pessoas que usam robôs na internet. Meu amigo, o robô tá aí, é uma tecnologia, qualquer um usa, Bolsonaro usa, Lula usa. O problema desse pessoal, o problema da esquerda é a verdade, é isso que machuca eles, né? Agora, tem alguns problemas aqui, né? Por exemplo, a campanha do Bolsonaro pediu ao TSE para suspender os perfis de Janones nas redes sociais até a eleição. Ou seja, fez basicamente a mesma coisa que os petistas fizeram com vários perfis bolsonaristas. E até arriscaram dar um presente, né? Porque pode agora, já que o Bolsonaro está pedindo o trancamento do perfil do Janones até a eleição e o PT pediu o trancamento de um monte de perfil bolsonarista, o TSE pode falar, então tá, então vou bloquear todos que pediram, o Janones e os 34 bolsonaristas, 47 bolsonaristas, não sei quantos bolsonaristas que estão sendo censurados até o fim da eleição, né? Ou seja, o fato do Bolsonaro ter entrado na justiça pedindo a suspensão do Janones pode justificar a suspensão do outro lado também. Isso é uma coisa que me preocupa. Meu nome andou circulando aí, pode ser que eu seja um dos perfis censurados nessa história. Não está descartado isso não, né? Enfim, e aqui o pessoal da Veja faz essa questão de se, afinal, a janonização da campanha favorece Lula, favorece Bolsonaro, e dá aquela ideia de que não, que baixar o nível não favorece ninguém. Mas, na verdade, o que eu falo é o seguinte, aquilo que eu falei para vocês, o problema da esquerda não é as fake news. O problema da esquerda são as verdadeiras. As fake news, quando chegam no grupo de WhatsApp, e chega mesmo, faz mal isso, mas sempre vai ter um que vai lembrar, que vai corrigir, que vai falar, não, isso é fake news, isso aí tá errado, e pronto, não tem problema nenhum, as pessoas contrapõem as informações, o caso lá pintou um clima do Bolsonaro, o pessoal esclareceu logo em seguida. Agora, o problema todo é quando chegam as verdades, e é isso que machuca o Lula. Por isso que o Lula pediu, por exemplo, para acabar a associação de Lula com o aborto. Por quê? Porque, cara, Lula realmente falou que era a favor do aborto, que tinha que fazer não sei o que lá. Isso não foi tirado do contexto, não foi fala cortada, não foi nada demais. Então, assim, realmente o Lula falou que é a favor do aborto, e faz todo o sentido do mundo, porque realmente a esquerda tem essa pauta, né, contra o aborto.
Então, no final das contas, é o que eu falo, essa janonização não ajuda o Lula com certeza. Não pelo motivo que eles falam aqui. Eles falam que é porque isso, não, isso iguala os dois lados e coisa e tal. Não, o problema é que, na verdade, isso daí não afeta de fato os lados. As fake news não fazem diferença. O que faz diferença é a verdade. Só que quando você permite a suspensão do perfil do Janones, você permite a suspensão de outros perfis também. Então acaba sendo pior na história esse tipo de coisa, né? Enfim, isso é que o PT quer realmente. Olha só, a Carmen Lúcia mandou tirar a associação a propaganda que associa Lula ao aborto. Não pode, embora o Lula tenha falado isso mesmo. Sério, não foi corte, não foi truquezinho, ele falou de fato isso. O TSE também determinou a remoção do vídeo que insinua que Lula comemorou o surgimento do coronavírus. Não, o Lula comemorou, ele falou isso numa entrevista com um cara lá do PT mesmo. Todo mundo viu o vídeo na época, a própria imprensa chegou a criticar o Lula na época por ele ter comemorado o surgimento do coronavírus e coisa e tal. E a gente até falou aqui também no vídeo nosso, por quê? Porque ele falou assim que era para o povo entender que não pode privatizar, a importância do Estado, que o coronavírus vai mostrar a importância do Estado e coisa e tal. E está redondamente errado. Não tem importância nenhuma o Estado só fez merda nesse combate ao coronavírus. Os indivíduos teriam se saído muito melhor ao final se não tivesse Estado nessa história, né? Enfim, ou seja, esse que é o problema. O problema do Lula não são as mentiras, o problema são as verdades, né? Aqui, ó, mandaram retirar posts na rede que associam a esquerda a aborto, censura e narcotráfico. Olha só, aborto, no mundo inteiro a esquerda é favorável ao aborto. Censura e narcotráfico, todos os esquerdistas da América Latina são ligados ao narcotráfico e são a favor da censura. Isso é comum, isso é normal aqui. Eu sei que isso no resto do mundo não necessariamente é assim. Você tem partidos de esquerda em outros lugares do mundo que não compartilham ligação com o narcotráfico, mas aqui na América do Sul, meu amigo, eu vou contar uma novidade para vocês, é tudo ligado ao narcotráfico, toda a esquerda aqui, né? E o motivo para isso é muito simples, que justamente é aquele sonho revolucionário do Fidel Castro. Quando começou a fazer água, o pessoal recorreu ao tráfico de drogas e isso enriqueceu muita coisa. Essa ligação acabou ficando evidente em vários países aqui, particularmente aqui no Brasil, mas não só aqui, em todos os países. E a censura, o Lula falou inúmeras vezes sobre regulamentação da mídia, que é censura, né? Não pode falar verdades. Outra verdade, tem que ver isso daqui rápido, antes que o TSE proíba de avisar que o Lula está prometendo refinaria nova no Brasil, mas na verdade ele começou a construir um monte e parou no meio do caminho justamente por quê? Porque ele começou a fazer contrato superfaturado, cheio de corrupção, o pessoal roubou o dinheiro todo e a refinaria não ficou pronta. É isso que ele está querendo fazer de novo, né? Foram 2 refinarias no Maranhão que estavam sendo construídas lá, refinaria Premium 1 em Bacabeira, no Maranhão, que ficou lá um negócio enorme. Aí teve também o Comperj aqui no Rio de Janeiro, uma área enorme, coisa e tal, não tem praticamente nada lá. Parece que a Petrobras depois construiu uma unidadezinha pequenininha ali. Mas, cara, é impressionante o desperdício do Comperj. Compraram tanques enormes, torres de refino enormes, tudo abandonado, jogado fora lá, porque compraram... Por que compraram? Compraram para corrupção. É aquele negócio, você faz aquela licitação gorda, distribui o dinheiro, aí depois chega a coisa lá, não serve, abre, deixa para lá, não tem problema. O dinheiro já foi, a corrupção já aconteceu. Enfim, é o caso clássico desse tipo de coisa, né? Ou seja, é isso que o Lula está prometendo. Está prometendo um monte de abandono, de projeto visando corrupção, de fazer a contratação, torrar o dinheiro e não entregar nada. E é só olhar os aliados do Lula, né? Saíram algumas notícias sobre o Paulo Dantas, né? Aquele candidato a governador lá em Alagoas, que foi preso, né? Ou que foi... teve busca e apreensão pela polícia decretada. Ele foi retirado num quarto 501 do hotel, de um hotel lá em São Paulo. Ele estava de cueca e também estava presente uma menina, uma jovem que estava debaixo do edredom seminua, né? Ou seja, o cara estava bem curtindo uma putazinha lá em São Paulo e no final das contas foi pego pela polícia lá, né? Não, e o mais engraçado é que ele fala aqui que ele disse ser bem casado e não ter amante. Não tem amante, né? Tem pula cerca com as putas, né? Beleza. E o assessor dele foi pego lá em Alagoas também, fugindo com uma mala de dinheiro.
Meu amigo, esse daí é o tipo da coisa que é preocupante realmente por dois motivos, né? Primeiro, o óbvio, você vê que tipo de gente que é ligada ao Lula, né? Tá cheio desses tipos ligados ao Lula. Ao Lula e o Renan Calheiros, né? O cara também é afiliado político do Renan Calheiros. E segunda preocupação é para onde é que vai essa mala de dinheiro aqui. Não é difícil imaginar que isso possa ir para compra de votos, né? Tem que dar uma checada se não vai ser usado para compra de votos, porque eu suspeito muito que a baixíssima abstenção que houve no Nordeste, pouca gente deixou de votar no Nordeste. Por que tão baixa abstenção ali, né? Será que é porque o pessoal não foi incentivado com dinheiro a ir votar, né? Bom, vários DCEs e várias associações de professores estão fazendo greve para apoiar Lula. É literalmente isso. A FURG fez isso, essas associações aqui também estão fazendo isso, estão estabelecendo greve para os professores poderem apoiar o Lula na reta final agora da campanha. Olha que coisa, hein? Você vai ficar sem aula, aí eles vão dizer que é porque o governo Bolsonaro não deu dinheiro, mas que, na verdade, o combinado é para apoiar Lula no final do segundo turno, para tentar eleger o Lula de qualquer jeito, né? Olha que absurdo isso. A gente não espera nada diferente das universidades federais brasileiras, né? Bom, o Lula também soltou algumas ideias complicadas para a economia, como, por exemplo, aumentar impostos dos mais ricos, que vocês sabem é uma idiotice, no final das contas sempre acaba esse custo dos impostos mais caros indo para os pobres. O rico ou aumenta o custo da empresa dele, aumenta a coisa da empresa dele para receber, para compensar esse imposto, ou ele sai do Brasil e deixa o negócio aqui. Não funcionou na Argentina, não funcionou na França, não funciona em lugar nenhum. E tá o Lula prometendo aí querer estragar a economia brasileira, né? O foco tem que ser diminuir o tamanho do Estado. O Lula já está falando que não, quer aumentar o tamanho do Estado, acho que privatizar a Petrobras é uma loucura, e não sei o que lá, e que hoje a gente paga 3 bilhões de reais de aluguel ao gasoduto e coisa e tal, e sendo que sai mais barato do que a manutenção do gasoduto que era pago antes pela Petrobras. O custo de manter um gasoduto é muito grande. Ele fala que, não, isso já pagou o gasoduto. Não, o problema é a manutenção do gasoduto, que é cara pra caramba. Enfim, uma besteira completa isso, tem que diminuir o tamanho do Estado, não aumentar o tamanho do Estado, e o Lula está querendo fazer exatamente o pior, né? Olha só, a Bárbara Garcia, que é uma jornalista petista, insultou a filha do Bolsonaro, né? Para bolsonarista imbrochável feito nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma puta, disse a jornalista na rede social. É o pessoal do bem, né? O ódio do bem. Eles podem falar qualquer coisa que não tem problema nenhum. O Ministério Público Eleitoral, reprovou as contas do Lula, ou recomendou a reprovação das contas do Lula em 2018. Vocês sabem que isso pode tornar o Lula inelegível, né? Vamos ser sinceros, muito pouco provável o TSE bater este martelo a essa altura do campeonato, mas em tese, reprovação de conta é inelegibilidade. Bom, e a novidade que a gente tem é que o Lula vai ao Flow Podcast. Hoje, às 19 horas, no Flow Podcast, vai lá o Lula. E eu devo ficar, pelo menos o trechinho inicial, vou tentar abrir uma live para tentar tirar view do oficial lá. Quem quiser assistir a live comigo, vai estar tirando o view, vai assistir mais ou menos o Lula, para a gente pelo menos ver o início da conversa. Eu não prometo ficar o podcast todo, porque é muito longo, e a gente tira as views lá do Flow Podcast, né? Eu vou entrar pelo Odyssey, eu vou liberar depois direitinho o link da live no Odyssey. Vou tentar fazer a live pelo Odyssey, porque pelo Rumble parece que teve muito travamento. Vamos ver se o Odyssey é melhor. De qualquer forma, se tiver curioso, assiste com a gente, tira view lá do Flow Podcast. Apesar disso, o pessoal já está organizando para quebrar o recorde do Bolsonaro no Flow. Eu não duvido que consigam, né? Esse pessoal conseguiu botar a Anitta com top número 1 do Billboard, como? Instruindo um monte de jovem a abrir vários celulares e botar o programa, a música tocando em várias coisas. Eu não duvido nada que vai ter um monte de gente aí correndo atrás de ligar o Flow, mesmo que não assista nada, mas vai ligar para deixar lá rolando, só para dizer que teve mais visualizações que o Bolsonaro. Então não duvido que vai ter mais visualizações que o Bolsonaro, mas de qualquer forma que a gente puder fazer para prejudicar isso, a gente vai fazer.
Se alguém tiver curiosidade de assistir, assiste com a gente, né? Bom, e mais umas perguntas que são sensíveis aqui, e que é mais uma coisa que teve lá no debate, que eu acho que foi muito positivo para Bolsonaro, foi a questão do ministro da Economia. O Bolsonaro falou, olha só, o Paulo Guedes vai ser meu ministro. Qual vai ser o seu, Lula? Isso é uma coisa que também é um impacto grande no pessoal que está indeciso. O pessoal que está indeciso não quer... Olha só, quem gosta de pandemia já está do lado do Lula. Quem gosta de liberdade já está do lado do Bolsonaro, não vai mudar. Agora, saber quem vai ser o próximo presidente é uma incógnita realmente. O pessoal fica preocupado. O pessoal que está ali no meio do caminho, que não gosta nem de um nem de outro, pode muito bem vir para Bolsonaro por conta desse tipo de argumento. É um argumento muito bom. E também teve ontem o apoio dos sertanejos Gustavo Lima, Zezé de Camargo, Chitãozinho e Leonardo, que apoiaram o Bolsonaro formalmente lá, foram lá no Palácio do Planalto. Excelente coisa, são pessoas muito conhecidas, muita gente gosta deles. A verdade é que a maior parte do público deles já é bolsonarista, é sempre importante esse tipo de apoio. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.